Oi, eu sou a Natália Cardoso, sou docente do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas da Universidade de Brasília. A minha pesquisa se chama Mapeamento da Produção Acadêmica sobre Avaliação de Línguas na América Latina e nos Países Falantes de Língua Portuguesa. Foi uma pesquisa orientada pela professora Gladys Quevedo Camargo, também do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade de Brasília. E aqui a gente tem os tópicos da nossa apresentação. Primeiro, o panorama situacional, Brasil e Portugal, os países de África e o final com os resultados. Aqui no panorama situacional é importante a gente dizer que a nossa pesquisa começou a partir de uma preocupação cotidiana, porque as avaliações fazem parte do universo estudantil, mas ao mesmo tempo, baseado nos trabalhos da Simone Segar e da Giovanna Sarmento, a gente vê que essas avaliações elas acontecem, mas não existe uma reflexão sobre elas, então não se sabe quem avalia, como avalia, o que avalia e por que avalia desse jeito. Então, essas pesquisadoras, elas também fizeram um trabalho de mapeação dentro dos periódicos acadêmicos para poder conhecer esse trabalho de avaliações e elas afirmam que essa pouca reflexão faz com que a gente entre dentro de um ciclo vicioso onde a gente pouco lê sobre o assunto e a gente pouco se reflete, levando em consideração que as avaliações são um aspecto basilar do universo estudantil. Então, aqui, a avaliação em produção, colocamos o estudo e a discussão da força fundadora da abordagem como embasadores da formação dos professores de línguas, por se tratar de dimensão crucial para a conscientização crescente em que os profissionais precisam ingressar. Então, a gente viu aqui a importância das avaliações e a partir da nossa pesquisa, a gente quer que ela seja um ponto de partida para que pesquisadores conheçam as produções já existentes no contexto de avaliação e produção sobre o que se é avaliado, mas que ele também seja um agregamento de material teórico. Aqui, já entrando dentro do escopo de Brasil e Portugal, nós usamos os mesmos critérios para esses países, que foram que as pesquisas catalogadas, elas seriam sobre o tema em questão, então a avaliação de línguas estrangeiras, desde que elas fossem atreladas às universidades brasileiras e portuguesas, independente de privadas ou públicas, e assim a gente tem um escopo de forma quantitativa e qualitativa. A diferença entre os dois países são que em Portugal, essa produção ela vem dando mais enfoque em saber o que está sendo avaliado dentro das escolas e dentro dos exames nacionais, então seria um equivalente ao que o Brasil tem como ensino fundamental, ensino médio e provas do nível do Enem ou vestibulares. Enquanto isso, o Brasil, que é o país que tem o maior escopo de pesquisa científica sobre as avaliações, a gente nota que um dos aspectos de preocupação dessas pesquisas é com a diversidade do sistema de avaliatividade. Isso significa dizer que o Brasil está preocupado com as avaliações dentro das escolas, com os exames nacionais, com as provas de proficiência, com uma autoavaliação, com a avaliação digital, que são duas coisas que vêm chegando junto com as novas tecnologias e com o CData, ou seja, com a acessibilidade que a internet traz ao ensino de línguas estrangeiras. Aqui, entrando nos países de África, é importante a gente dizer que a gente precisou usar critérios diferentes a partir do momento em que a gente percebeu que ia obter resultados diferentes dos esperados e diferentes dos resultados obtidos na pesquisa de Brasil e Portugal. Os países de África dentro do nosso escopo são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe Timor-Leste, que são países que fazem parte da CPLP, a Comunidade de Países Falantes da Língua Portuguesa. E aqui, a partir da análise das produções científicas realizadas em países africanos, percebemos que mais da metade desses estudos abordam questões relacionadas às políticas educacionais em contextos bilíngues e ou multilingües, com a preocupação latente de que forma se dá o ensino e a proficiência de língua portuguesa nessas regiões, bem como a reestruturação do currículo escolar nas mesmas. Tratando dos países de África, a gente precisa levar em consideração também o contexto histórico, porque a gente tem países como, por exemplo, Timor-Leste, que tem uma história de reestruturação muito recente, então é muito significativo e muito importante saber que, apesar de todos esses países africanos eles terem um índice muito pequeno dessas pesquisas científicas, eles estão preocupados em saber como está acontecendo essa junção de ensinar o português e ensinar as suas línguas locais. Aqui nos resultados nós temos 2 gráficos a serem apresentados, o primeiro deles com o corpus encontrado, então a gente tem o Brasil em primeiro lugar com 212 pesquisas sobre avaliação de línguas, Portugal logo em seguida com 61 e os países africanos com apenas 24.
Esse corpus ele começa a ser pesquisado, a ser mapeado a partir dos anos 2000 até o primeiro semestre de 2023. E aqui a gente também tem um gráfico sobre distribuição de artigos por ano. Se a gente reparar na parte laranjada, nos anos de 2021 a 2022, a gente vai, na época da pandemia de Covid-19, houve uma queda nas pesquisas. A gente também percebe que os países de África, na verdade, só começaram a pesquisar as avaliações de línguas a partir das décadas de 2010. Como resultado final, a gente vê que todos esses países, estando situados em continentes diferentes, eles também possuem preocupações diferentes. O Brasil, ele é o país que está na frente nesse tipo de pesquisa. Portugal, em segundo lugar, está muito mais preocupado com as avaliações dentro das escolas e dos vestibulares. E os países de África que começaram esse tipo de pesquisa muito recentemente estão mais preocupados em saber como se dá o ensino da língua dentro das salas de aula. É isso, obrigada.